Por que as janelas dos aviões não são quadradas? Parece detalhe, mas pode ser a diferença entre voar tranquilo ou causar um desastre. Os bancos de plásticos com esses buracos no meio não são para evitar que acumule água. Com uma bomba de gasolina sabe certinho que o tanque já está cheio e faz aquele estalo para parar. Por que o iglu tem esse formato? Hoje você vai entender por que as coisas do mundo ao seu redor têm exatamente esse design. De garrafas a notas de dinheiro, as teclas do teclado e muito mais. Muita coisa que parece óbvia só existe assim por causa de erros do passado. Por que a janela do avião é redonda? Porque as quadradas literalmente quebravam o avião no meio. Nos anos 50, tentaram usar janelas retangulares. O resultado foi que o avião despressurizava e rachava nos cantos. A pressão interna se concentrava nas bordas retas. Descobriram isso depois de 3 acidentes fatais. O mais famoso é o do jato Comet, esse da imagem. E as garrafas de vidro? Já reparou que elas têm aquelas curvas no corpo? Aquelas curvas ajudam a distribuir melhor a pressão interna dos líquidos, especialmente bebidas com gás, como cerveja e refrigerante. Sem esse formato, seria mais fácil elas estourarem. Além disso, as curvas ajudam no encaixe das mãos e no transporte. E por que a régua escolar tem 30 centímetros? Porque essa medida se baseia no antigo padrão imperial britânico de 1 pé, que virou a base para 12 polegadas. Transformando isso para o sistema métrico, chegamos nos 30 centímetros como tamanho ideal para um instrumento portátil que ainda serve para medições básicas no cotidiano escolar. O teclado do seu computador é QWERTY por causa das máquinas de escrever. E isso não tem nada a ver com eficiência. Foi para evitar que as hastes com letras se enroscassem. As letras mais usadas foram propositalmente separadas para diminuir a velocidade da digitação. Hoje temos tecnologia, mas mantivemos o mesmo layout por costume. E o botão pause? Já notou que são 2 barrinhas verticais? Esse símbolo surgiu inspirado no stop quadrado, mas com a ideia de ser uma parada temporária. Um meio termo. As 2 barras representam a ideia de interromper sem finalizar. O disco de vinil é redondo porque a rotação circular gera um movimento contínuo e uniforme para a agulha. Qualquer outro formato causaria oscilações no som. E o buraco no centro? Ele é padronizado para permitir compatibilidade universal com os toca-discos, garantindo que qualquer disco funcione em qualquer aparelho. Você já teve um lápis hexagonal? O formato evita que ele role da mesa diferente de um lápis cilíndrico. Além disso, o hexágono é fácil de produzir em massa com desperdício mínimo de madeira e dá firmeza para segurar. Por que as tomadas têm exatamente esse formato? Cada país tem o seu padrão. O modelo brasileiro, com 3 pinos, foi pensado para segurança. O pino do meio é aterramento, que ajuda a evitar choques elétricos e protege contra curtos. Além disso, o formato forçou a padronização e dificultou o uso de adaptadores improvisados. Incomodou muita gente, você mesmo deve ter reclamado muito na época, mas reduziu acidentes. Já percebeu que o micro-ondas tem aquele prato giratório redondo? É para distribuir melhor o calor. As micro-ondas atingem pontos específicos do alimento. Se o prato ficasse parado, partes da comida ficariam geladas. Com o giro, o calor se espalha de forma mais uniforme. E sim, até o tamanho desse prato segue medidas padrão de compatibilidade com as ondas emitidas. Sabe aquelas bolinhas no cabo da escova de dente? Elas indicam a área de segurança para não ultrapassar e forçar a gengiva. E já que eu estou falando de escova de dentes, a sua tem cerdas coloridas? Ela serve como um guia para a quantidade de pasta e também para indicar o desgaste nela. Quando a cor some pela metade, é sinal de que a escova perdeu a eficácia e está na hora de trocar, garantindo que sua higiene bucal continue em dia. E as bandeiras? Porque quase todas são retangulares. Porque retângulos tremulam melhor ao vento e são mais fáceis de visualizar à distância. Algumas exceções, como a bandeira do Nepal, que tem 2 triângulos sobrepostos, quebram essa regra, mas justamente por isso chamam tanta atenção. Quer saber de curiosidades sobre as bandeiras dos países?
Vou deixar o link do vídeo aqui nos cards, no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Mas continue aqui, porque agora eu vou falar do motivo do formato dos tubos de pasta de dente. Eles têm esse formato de rolo apertável porque é o jeito mais eficiente de usar o conteúdo até o fim, aplicando pressão. O material maleável e o bico afunilado controlam a saída, sem desperdício. Já pensou numa pasta de dente em potinho? Ia virar uma bagunça. As placas de carro são retangulares porque precisam caber letras e números em linha reta e ainda assim serem legíveis à distância. O retângulo alongado permite essa leitura rápida em alta velocidade, seja na rua ou por câmeras de radar. E o formato das notas de dinheiro? São retangulares porque empilham bem, cabem na carteira e facilitam a contagem por máquinas e humanos. Em alguns países, as notas variam de tamanho conforme o valor, para ajudar as pessoas com deficiência visual a identificar somente pelo tato. Tem um vídeo que falo sobre detalhes em moedas e notas brasileiras que quase ninguém percebe. Vou deixar nos mesmos lugares que deixarei o outro vídeo. Aproveite! A raquete de tênis tem aquele formato ovalado porque distribui a tensão das cordas de maneira mais eficiente. O ponto doce, sweet spot, onde a bola bate com mais potência e controle, fica mais centrado graças a esse formato. Os ovos não são redondos nem ovais puros, são assimétricos. E por um bom motivo, se fossem esferas perfeitas, rolariam sem parar e cairiam do ninho. O formato de ovo permite que rolem em círculos curtos, ou seja, permanecem próximos à mãe. E a estrutura em forma de cúpula aguenta o peso da galinha, mas quebra fácil quando empurrada de fora para dentro. Proteção inteligente da natureza, né? Está gostando do vídeo até aqui? Então deixe o like e se inscreva no canal, porque agora eu vou falar dos parafusos. Eles têm formato helicoidal, porque isso permite que eles convertam o movimento giratório em força linear, fixando peças com extrema firmeza. E o desenho de rosca foi inspirado no movimento de saca-rolhas usado por antigos gregos. Os faróis dos carros são projetados com formas que canalizam e refletem a luz. O design interno do refletor e o vidro facelato garantem que o feixe seja direcionado corretamente, sem cegar quem vem na direção contrária. Sabe o símbolo do infinito? Ele vem da curva lemniscata, um desenho matemático de um laço sem fim. A ideia era representar algo que nunca termina, uma forma que virou conceito. As latas de refrigerante são cilíndricas não só para empilhar melhor, mas porque o cilindro suporta alta pressão interna com menos material. Uma esfera seria mais resistente, mas impossível de empilhar. E aquele anel de alumínio que você puxa? É um design chamado Stay Tab, que foi criado para não se soltar e virar lixo solto, ou perigo para animais e crianças. Os óculos de mergulho têm lentes planas ou levemente curvas para fora e uma borda de silicone que veda completamente, porque isso cria uma câmara de ar estável. Se as lentes fossem côncavas ou muito curvas, a pressão d'água deformaria o vidro e distorceria a visão. E uma garrafa de vinho? Aquele fundo côncavo, chamado depante, é um mistério para muita gente. Existe uma crença que quanto mais fundo o ponte, melhor o vinho, mas a função original é bem mais prática. Quando as garrafas eram feitas por sopradores de vidro, a base côncava ajudava a dar estabilidade, para ela não ficar bamba. Além disso, essa forma deixa a garrafa mais resistente à pressão interna, o que é crucial para vinhos espumantes, que têm uma pressão enorme por causa do gás. Hoje, o punch ainda ajuda a juntar os sedimentos de vinhos envelhecidos no fundo na hora de servir. Você já ouviu falar do efeito Venturi? O clique de uma bomba de gasolina desligando automaticamente é um feito da dinâmica dos fluidos mecânica, não dependendo de eletrônicos dentro do bico. O mecanismo utiliza o efeito Venturi. Dentro da ponta do bico, há um pequeno orifício sensor conectado a um tubo que corre de volta para um diafragma na alça. Enquanto a gasolina flui para o carro, o ar é sugado através desse orifício sensor para substituir o combustível que sai do bico. O fluxo de combustível cria um vácuo, o efeito Venturi, que puxa esse ar. Enquanto o orifício sensor estiver respirando ar, o diafragma permanece relaxado e a válvula principal fica aberta. Quando o nível de combustível no tanque sobe o suficiente para cobrir o orifício sensor, o suprimento de ar é cortado.
A pressão de vácuo dentro do tubo sensor aumenta instantaneamente, porque o líquido, no caso a gasolina, não pode ser sugado tão facilmente quanto o ar. Este vácuo repentino puxa o diafragma, que aciona uma trava mecânica para liberar, fechando a válvula principal num estalo. É um reflexo puramente mecânico, desencadeado por uma mudança de densidade entre o ar e o líquido, prevenindo derramamentos perigosos e desperdícios. Bancos de dados empilháveis quase sempre têm um buraco redondo no centro do assento. Embora sirva como uma alça conveniente, sua função primária é prevenir um bloqueio de vácuo. Se os bancos fossem sólidos, empilhá-los prenderia o ar entre os assentos. A pressão da pilha expulsaria o ar, criando um vácuo que tornaria os bancos incrivelmente difíceis de separar, como lâminas de vidro molhadas coladas. O buraco quebra esse vácuo. Ele também fornece integridade estrutural. Um buraco circular distribui o estresse uniformemente, prevenindo que o plástico rache sobre o peso da pessoa sentada e permite que a água escoe se os bancos forem usados ao ar livre. Você sabe por que as tampas de bueiro são redondas? As tampas dos bueiros são redondas principalmente por questões de segurança. O formato circular impede que a tampa caia dentro do buraco, pois uma tampa redonda não pode passar através do próprio buraco, independentemente de como for virada. Além disso, o formato circular facilita o manuseio e o transporte, pois podem ser roladas e a produção é mais eficiente. O formato curvo, semelhante a um arco catenário ou cúpula de um iglu, oferece extrema resistência estrutural e eficiência térmica. Essas características são cruciais para a sobrevivência em ambientes árticos, onde os materiais de construção são limitados à neve. E também otimiza o controle de temperatura no interior, pois o ar quente gerado pelo calor corporal ou por pequenas fontes de calor como lamparinas sobe, atinge o teto curvo e circula de volta pelas paredes, criando um fluxo de ar contínuo e ajudando a manter uma temperatura interna mais consistente. Você sabia do motivo do formato dessas coisas que comentei no vídeo? Deixe aqui nos comentários. E se gostou do vídeo e não deixou, deixe agora aquele like e se inscreva no canal. Aqui na tela final eu vou deixar mais vídeos de curiosidades como esse. Aproveite! E aqueles vídeos lá que eu comentei no começo do vídeo, eu vou deixar aqui também no comentário fixado, na descrição e nos cards. Aproveite, hein? Até mais! Obrigado e até a próxima!